Olá! Morte, esquartejamento e canibalismo. Parece história de terror e é. Um caso que assustou o Brasil. Um trio preso em Pernambuco, além de assassinar mulheres, ainda comia a carne das vítimas. Eles ficaram conhecidos como os canibais de Garanhuns. Os repórteres Emerson Tchelian e Orlando Silva foram até Pernambuco e desvendaram essa história macabra. Estes são os personagens principais do que parece um filme de terror: os canibais de Garanhuns. Jorge Beltrão Negromonte, Isabel Cristina Pires da Silveira e Bruna Cristina Oliveira da Silva. Essas pessoas que você acaba de ver cometeram crimes bárbaros. Mostraram a face mais selvagem do ser humano. Em 2012, Jorge, Isabel e Bruna foram presos suspeitos de 3 homicídios. Todas as vítimas eram mulheres. A primeira foi morta em 2008 em Olinda, no Grande Recife. As outras 2 em Garanhuns. Os crimes chocaram o país quando um detalhe macabro foi revelado: os assassinos comiam a carne das vítimas. Jorge, Isabel e Bruna viviam uma espécie de relacionamento aberto. Isabel era a esposa de Jorge e Bruna, a amante, que também vivia com o casal. Um triângulo amoroso que resultava em mortes cruéis. Mentes criminosas que teriam pensamentos assassinos há muito tempo. Neste vídeo caseiro de autoria de Jorge Beltrão, encontrado pela polícia, ele e Isabel são os protagonistas. Bem mais jovens, os dois aparecem contracenando uma história macabra. O vídeo, com pouco mais de 50 minutos, tem cenas de assassinato e canibalismo. Também retrata imagens de esquartejamento e de um corpo sendo enterrado no quintal. Outro material ajudou a polícia a entender quem eram os assassinos. Este livro, também de autoria de Jorge Beltrão, mostra detalhes da personalidade do canibal. O título: Revelações de um Esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença mental crônica que causa alucinações, delírios e alterações do pensamento. Nas páginas do livro, Jorge cita o canibalismo e a bigamia. Sobre uma mulher que teria conhecido, ele escreve: suas pernas torneadas e grossas faziam os meus olhos canibais devorá-las. Eu não podia escolher entre ela e Bel, a esposa Isabel, pois amava ambas, e diante de um acordo por amor, elas decidiram dividir o mesmo lar comigo. O livro escrito pelo assassino é assustador. Jorge relata a morte da menina, chamada por ele de adolescente do mal. Para a polícia, o texto se refere ao assassinato de Jéssica Camila da Silva Pereira, que tinha 17 anos. Em cada frase,
a face cruel do assassino. Ao abrir a porta, ela range e antes que a adolescente do mal tivesse a possibilidade de reagir, eu a imobilizo. Pego a faca e lhe dou um golpe forte e preciso, atingindo sua jugular. O sangue espirra e Jorge continua. Ao olhar para o corpo já sem vida da adolescente do mal, sinto um alívio. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. E logo depois a divido. Nos alimentamos com a carne do mal como se fosse um ritual de purificação. E o resto eu enterro no nosso quintal, cada parte em um lugar diferente. Fomos em busca da casa onde aconteceu o crime narrado no livro. Para chegar até lá, pedimos ajuda a um homem que conhecia Jorge Beltrão e as duas mulheres. Ele nunca imaginou que seriam capazes de tanta crueldade. A gente não suspeitava de nada não. Não, né? Não, porque eles eram umas pessoas que eram tão frias que não mostravam nada não. Ao longo da conversa, o homem relata o que teria ouvido sobre os atos de canibalismo. Eles disseram como era que fazia. Cortava aqui, aqui, e depois saía tirando os couros, cozinhava como cozinhava a carne. Depois de passarmos por várias comunidades, bem afastado do centro da cidade, faltava pouco para chegar. Negócio dos canibais aqui. Final da rua vira à direita. Uma rua esburacada, sem asfalto, com lama. E lá estava o endereço da crueldade, bem à nossa frente. O crime teria acontecido em maio de 2008, exatamente nesta casa, em Olinda, na região metropolitana de Recife. Aqui, os criminosos teriam vivido com Jéssica durante 3 meses. No portão da casa, o morador atual nos recebe com desconfiança. Ele fica incomodado com o nosso interesse pelo assunto e sabe exatamente o que aconteceu aqui. Matou uma menina, uma moça que ele trouxe para aqui, matou aqui, enterrou. Aí achou os pedacinhos. Quando o crime foi descoberto em 2012, o homem já morava na casa. Na época, ele foi surpreendido com a chegada da polícia e dos criminosos que vieram até aqui para revelar onde estavam os restos mortais de Jéssica. O que o senhor lembra daquele dia que a polícia chegou aqui com o Jorge e com as outras duas mulheres? Eu me lembro que foi muita gente aqui, carro de polícia, muito televisão, todo mundo queria ver. Pensando que tinha algum corpo aqui, mas só tinha uns pedacinhos da mulher que ele matou. Aquele dia, na memória do senhor, ficou marcado? Ficou marcado. O senhor permite a gente mostrar aqui agora onde tudo aconteceu? Pode entrar agora. A gente vai mostrar então, depois de tantos anos, onde a Jéssica sofreu, passou momentos de terror, onde ela foi assassinada, esquartejada e depois os restos dela foram consumidos por esse trio canibal. Tudo aconteceu aqui, nessa casa. E foi exatamente nesse quintal, é uma grande área aqui com cerca de 100 metros quadrados, exatamente nesse ponto aqui, onde está o seu Zé, que o Jorge enterrou os restos da Jéssica. O Orlando Silva vai se aproximar e mostrar pra gente. É aqui mesmo, seu Zé, exatamente onde tem esse buraco aqui. Um dos pedaços que estava aí enterrado aí, certo? E os dedos estavam na parede ali. Aqui, nesse ponto, a polícia encontrou partes do que sobrou da garota Jéssica,
assassinada com 17 anos, aqui, nessa casa, na periferia de Olinda. E aqui nessa parte de cima aqui da casa, nessa parede aqui, onde a polícia encontrou, o Jorge indicou, e a polícia encontrou exatamente aqui, dedos da Jéssica, aqui escondidos nessa parede. É isso, seu Zé? É isso, filho. Mas ainda tinha uma revelação, um detalhe pouco divulgado desse crime com tantos requintes de crueldade. A gente está dentro do quarto agora aqui dessa casa e o seu Zé vai mostrar aqui pra gente um compartimento secreto. Olha só. Nesse ambiente aqui fechado, quente, uma espécie de cativeiro, era onde provavelmente a Jéssica era mantida aqui pelo Jorge. Aqui tinha o que, seu Zé? Uma porta? Como é que era? Não, só uma portinha de nada, o resto é o que eu vi. Aqui era fechado, era Era parede. fechado, só um pedacinho assim. Tinha um buraquinho aqui. Um buraquinho. Pra passar comida, talvez? Um prato de comida. É um lugar, apesar de comprido, né? É um lugar apertado. Você imagina isso aqui fechado, essa parede aqui fechada e só um buraquinho aqui embaixo para poder respirar e provavelmente ela se alimentar. É realmente uma situação terrível. Não dá nem para dizer o sentimento que a gente tem de imaginar um ser humano ficar aqui trancado, sabe-se lá em que condições, sem banho, com restrição, com certeza de comida. É uma vida comparada ao quê? A um animal. E imaginar que um ser humano pode ter feito isso com outro ser humano é incompreensível, é revoltante, né? Os criminosos teriam convencido Jéssica a morar com eles para trabalhar como empregada doméstica, oferecendo um salário bem acima do mercado. Era uma das maneiras de atrair as vítimas. A isca, digamos assim, variava de acordo com a vítima. Uma vítima mais humilde, precisando de um emprego, era um emprego de babá, de empregada doméstica. Uma vítima de uma condição social melhor, tivemos aqui uma quase vítima nos autos. Eles se convidaram para uma sessão de fotos, um book. Então era um ardil que eles utilizavam para conseguir atrair as vítimas. A jovem, que era moradora de rua, aceitou o suposto emprego e passou a viver com a filha e os assassinos nesta casa. Mal sabia que esse seria seu último endereço. Depois do crime, os assassinos se mudaram para Garanhuns, no agreste pernambucano, a mais de 200 quilômetros de distância de Olinda. Vieram aqui para essa comunidade carente, na periferia da cidade. E aqui, os rituais macabros continuaram e as mortes também. Nesta rua, a casa de número 598 era o endereço do mal. Aqui os canibais selaram o destino de duas mulheres. Gisele Helena da Silva, de 30 anos. E Alexandra Falcão da Silva, de 20 anos. Segundo a investigação, dentro desta casa, Gisele foi morta em fevereiro de 2012 e Alexandra um mês depois. Tivemos acesso ao processo dessas mortes e nele encontramos o nível de planejamento do trio. Tudo era premeditado.
O processo tem mais de 1000 páginas. Tá aqui, é todo esse volume aqui. São muitas e muitas informações. E algumas dessas informações chamam atenção. Uma delas ainda não foi mostrada na televisão e a gente traz aqui com exclusividade no documento Verdade. Aqui, anotações de Bruna, dizendo que cada vítima seria uma missão. Missão 1, missão 2 e depois outras 2 missões que acabaram sobrevivendo aos canibais de Garanhuns. Segundo o promotor, as anotações foram feitas por Bruna. A missão 1 seria uma referência a Gisele. A frieza de Bruna impressiona. Ela registra um curto resumo da morte de Gisele, dia 25 de fevereiro de 2012, num sábado à tarde, por volta das 15 horas. Ela veio com o intuito de pregar ensinamentos religiosos, uma evangélica com falsos testemunhos. Ela tinha 30 anos. Por telefone, uma irmã de Gisele confirma que ela realmente era evangélica e que Isabel teria atraído a vítima com um pedido de oração. Ela era evangélica, minha irmã. Atraiu ela pela palavra, para ela fazer uma oração. E tinha uma pessoa que estava prestando uma oração na casa dela. Ela disse que ela foi a única vítima que foi atraída desse jeito. As outras não, foi por emprego. Mas minha irmã não necessitava de emprego, não. A missão 2 seria uma referência à morte de Alexandra. Dia 12 de março, numa segunda à tarde, por volta das 14 horas. Ela veio com o intuito de trabalhar como babá. Deu muito trabalho, inclusive machucou o meu dedo e o dedo de Monte, uma referência a Jorge Negromonte. E também foi quase uma tragédia. Ela tinha 21 anos. Segundo a polícia, as missões 3 e 4 não foram concretizadas. No depoimento à justiça, Bruna mostra toda a sua frieza. A senhora tem conhecimento de biologia? Tenho, mas não como Jorge, que ele tem curso superior de educação física. E a senhora tinha conhecimento também de anatomia? Não. Por que a senhora riu assim? Um vizinho assim? Porque nem da área médica eu gosto. Bruna também fala sobre o caso de amor com Jorge. A senhora era apaixonada por Jorge? Era. Ainda é? Amava muito ele. Ele foi meu primeiro namorado. A senhora conheceu ele, a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 16, ele tinha 41. E a senhora conheceu ele aonde? Em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu era aluna dele, de karatê. Comecei a namorar com ele escondido. Aí foi quando meu pai descobriu, meu pai militar, ele ficou bastante bravo, por eu estar com um homem bem mais velho do que eu. E ele salientou que aquele homem ia estragar a minha vida. As investigações mostraram que na organização dos canibais, cada um tinha uma tarefa. Isabel e Bruna se carregavam de atrair. E lá na casa, no momento, o Jorge já esperando, ele, até por ser professor de karatê, ter algum conhecimento de artes marciais, se encarregava de abater a vítima. De acordo com os relatos, depois de abatida, eles retiravam o que eles chamavam, de forma até bizarra, de partes nobres, como coxas, nádegas, para consumo. Guardavam essa carne humana na geladeira e aí passavam 2, 3 dias consumindo essa carne como etapa do ritual de purificação. A Isabel, nesses momentos, né, até por ter uma condição física mais frágil, era idosa, era mais velha dos 3, ela não se encarregava dessa etapa do extermínio da vítima, né, da morte. Ela atraía a vítima, saía e
Depois chegava já com a vítima esquartejada, o corpo já enterrado, a carne na geladeira, e a vida seguia normalmente e eles passavam para o plano seguinte. Eles nominavam cada uma das vítimas de missão. Então, a cada missão cumprida, eles já tinham aí outras missões em mente. Os crimes foram descobertos quando a polícia passou a investigar o desaparecimento de Gisele. Os investigadores descobriram que o cartão de crédito dela foi usado em algumas lojas de Garanhuns. Com a ajuda de câmeras de segurança, logo identificaram que as compras foram feitas por Jorge e Bruna. Começava ali a desmoronar a seita dos canibais. E a localização efetiva do Jorge ocorreu por acaso. Como toda boa investigação, tem que ter uma certa dose de sorte. E o policial que foi ouvido em juízo, ele esclarece isso. Ele estava casualmente realizando compras e uma pessoa, na loja de material de construção, o Jorge chegou ao lado dele e pediu um cimento de secagem rápida. Chamou a atenção do policial, ele olhou e quando observou o Jorge exatamente com essa vestimenta, né? Os suspensórios e a boina. A partir dali ele passou a ser monitorado e a polícia localizou o local onde o grupo morava e conseguiu, através de mandado judicial de busca e apreensão, entrar no local, fazer as diligências e encontrar no quintal os corpos de Gisele e Alexandra. Fim da linha para o trio canibal. O julgamento do caso de Olinda foi em novembro de 2014. No júri, Jorge confessou o assassinato de Jéssica. A gente foi se apegando a ela, até que um dia ela estava para sair, aí ela chegou para mim e disse: Jorge, Jéssica está para sair, ela não pode sair, vai prejudicar a gente. Aí foi quando aconteceu o fato e aconteceu o delito. Jorge revela que a filha de Jéssica, que tinha apenas 2 anos, presenciou o assassinato da mãe. A juíza se espanta. Onde era que se encontrava essa menina nesse momento? Nos braços dela. Ela viu a mãe ser assassinada. Porque a criança não podia ficar só. Meu Deus. A juíza aumenta o tom e pergunta se ele comeu a carne de Jéssica. Comeu ou não comeu? Sim. No julgamento, o psiquiatra Lamartine de Holanda atuou como perito e concluiu que Jorge, Isabel e Bruna sabiam exatamente o que estavam fazendo e não sofriam de nenhum transtorno mental. Eu acredito que seria impossível, no prazo de 48 horas, você fazer uma entrevista e uma perícia com esquizofrênico ou não e detectar, no prazo de 48 horas, que aquela pessoa não é esquizofrênico, não é doente, que ele é uma pessoa apta. O trio foi condenado pela morte, esquartejamento, ocultação de cadáver e prática de canibalismo contra Jéssica Camila. A juíza Maria Segunda Gomes de Lima decretou assim a pena de Jorge. Em face da periculosidade demonstrada pelo agente em sua vida pregressa, exigindo assim severidade e considerando ainda as circunstâncias qualificadoras ora reconhecidas para o delito em tela, tomando por base o patamar da pena que vai de 12 a 30 anos de reclusão e, portanto, a pena base de 21 anos de reclusão. Isabel e Bruna foram condenadas a 19 anos. Depois de matar e esquartejar as vítimas, eles ainda fizeram algo impensável: cometeram canibalismo.
Eles venderam empadas com a carne das mulheres assassinadas. Assim que os crimes foram descobertos, a casa foi destruída pelos moradores. Anos depois, a casa dos canibais foi comprada e reformada por outra pessoa. Hoje, quem mora aqui é Dona Rosilda, o marido e uma filha. E é tranquilo morar aqui? A senhora não sente nada? Não, não sinto nada. De jeito nenhum, tranquilo mesmo. Nem lembra da história mais? Não, de jeito nenhum. Se lembra quando ele sai no jornal falando, né? Onde os corpos foram enterrados? Foi lá atrás no quintal. A senhora pode mostrar pra gente? Uhum. Vamos então acompanhar aqui com imagens de Orlando Silva o local onde foram enterrados os restos mortais da Gisele e da Alexandra aqui em Garanhuns. Vamos lá. Esse quintal, hoje aqui já cimentado, também serviu como um cemitério desse trio. Exatamente nesse espaço, a polícia encontrou restos mortais da Gisele e da Alexandra. O trio canibal também atuou aqui. O banheiro da casa está praticamente da mesma maneira como o trio canibal deixou. E aqui, Dona Rosilda, vem cá, por favor. Aqui onde a gente está, tem um ralo. Dona Rosilda, o que acontecia aqui nesse banheiro? Era onde eles furava ela e derramava o sangue, aí ficava derramando sangue. Porque ele disse que era pelo ralo que descia o sangue das vítimas. A polícia trouxe detalhes desses crimes que chocaram ainda mais a população. A carne dos corpos das vítimas era fatiada aqui na cozinha, logo em seguida guardada numa geladeira e depois consumida pelo grupo. Em depoimento à polícia, Isabel confessou que todos comiam a carne das vítimas, inclusive a criança que morava com eles. Agora, quando essa carne só durou menos por causa da própria Cretinha. E da menina que também, a pequenininha, que gostava. Mas você também comeu muito da carne de gente, não comeu? Não comi muito não, porque eu não sou muito de comer carne não. A pequena, a criança, sabia que era carne de gente? Não, eu creio que ela deve ter visto tudo isso. Você acha que ela viu, né? Ela viu os procedimentos. Deve ter visto os procedimentos e... Deve ter ficado assustada. Ela deve ter ficado assustada. De repente eu notei que ela estava nervosa. A menina, que já tinha visto a mãe ser assassinada em Olinda, também teria presenciado as mortes das outras duas vítimas de Garanhuns. Os detalhes do depoimento são aterradores. Vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí, pedaço normal dela, o fígado e a parte do corpo. Da carne normal. O advogado de Jorge Beltrão diz que ele não é um canibal. Não, ele não é canibal. Não é. Porque ele não se alimenta de carne humana. Canibal é aquela pessoa que diariamente sente a lascívia e o prazer de se alimentar de carne humana. E aí vem outro detalhe ainda mais impressionante. Parte da carne das vítimas teria sido usada como recheio de empadinhas que Isabel vendia em Garanhuns. Os policiais pressionam Isabel. Você também vendeu empada, que eu já vi você vender daqui empada, eu já vi. Eu sei vender até você, eu acho. Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada? Fiz. E vendeu? Vendi. A empada que a senhora vendeu era da carne de quem? Foi feita com carne de quem? Foi feita com a segunda.
O momento que ela prestou depoimento em sede policial é um momento totalmente de transtorno, né? Se você olhar a cena como ela estava, era uma cena totalmente de uma pessoa que não estava no senso normal. O depoimento dela tem que ser visto com algumas ressalvas dentro da própria prova do processo. A Isabel, quando ouvida na fase policial, falou em 9 crimes, 9 homicídios, dos quais 7 ela presenciou. Inclusive cita nomes. São fatos que realmente precisam ser apurados, porque tudo indica que as de Garanhuns e a de Olinda não foram as primeiras, não eram as últimas. Inclusive eles já tinham 2 pessoas em mente. Então tudo indica que deve haver outras vítimas. Os acusados disseram em depoimento que faziam parte de uma seita chamada Cartel, que teria como objetivo a purificação do mundo e o controle populacional. Mas que seita é essa? Ela existe mesmo? Foi uma das minhas perguntas, inclusive, a ele, e ele se recusou a responder. Ele ora fala em cartel, ora fala em ritual, ora fala que é uma ritualística de purificação tanto das vítimas como do grupo. E a gente realmente não conseguiu aprofundar nessas questões porque ele optou em juízo por silenciar. Essa seita é uma criação do Jorge. Essa seita não tem nenhuma instituição que possa dizer essa é a seita tal, essa seita tal, não. Ele denominou, ele próprio criou, ele que colocou as regras, ele que era um mentor. E essa seita só tinha 2 adeptos, a Bruna e a Isabel. Ele precisa de tratamento psiquiátrico e da medicação pela qual ele vive o dia a dia. Se ele não tomar a medicação, fica bem claro o que eu quero dizer. Se ele não tomar a medicação necessária para o seu uso do dia a dia, ele vai voltar a matar. Certamente. Se ele não tomar a medicação necessária para o seu tratamento da esquizofrenia, ele volta a matar. Se ele voltar à rua, ele vai voltar a matar. Ele foi condenado? Sim. Vai ser condenado? Sim. Mas não vai passar a vida inteira na cadeia. Na hora que ele sair e não tiver acesso a essa medicação necessária dele, tenha certeza que ele volta a matar. E você vai ver agora uma entrevista exclusiva com Jorge Beltrão, direto da penitenciária Barreto Campelo, em Pernambuco. Durante a conversa com o repórter Emerson Tchalian, Jorge disse que essa foi a única vez que contou a verdade para uma equipe de TV. Estamos na ilha de Itamaracá, na região metropolitana de Recife. Aqui, a penitenciária Professor Barreto Campelo. E do outro lado, daqueles muros, está Jorge Beltrão Negromonte. E agora, a gente conversa com ele com exclusividade. Lá está Jorge Beltrão. Jorge, como você está hoje? Eu estou num quadro de depressão e vez por outra falta alguns remédios meus. Aí eu entro em surto, mas a turma entende já que eu fico lá parado, entendeu? Por que você está aqui? Preso? Estou aqui porque eu fui acusado, entendeu? Junto com mais 3 pessoas de 3 homicídios. Jorge se confunde. Mais 3 pessoas ou mais 2? 3. Eu e mais 2 pessoas, aliás. Eu e mais 2. 3 comigo, né? E hoje, quem é o Jorge? Eu mesmo me pergunto quem sou eu, porque aconteceu tudo isso, porque eu estou nessa situação. Se eu passei longos anos na minha vida sem nunca ter praticado nenhum delito e de repente acontece esse delito, entendeu? E justamente acontece esse delito quando eu conheço Bruna, né? Jorge começa a acusar Bruna, mas eu retomo o foco da entrevista. Você tem algum problema psicológico? Eu fui diagnosticado por vários médicos, entendeu? Como esquizofrenia paranoide.
Você fez um filme caseiro também. Foi os problemas que passavam pela minha cabeça, os problemas psiquiátricos que passavam pela minha cabeça. Eu resolvi fazer aquele filme como se fosse uma válvula de escape. No filme tem imagem de canibalismo, esquartejamento, de morte, exatamente tudo que vocês fizeram depois. Você já estava prevendo ali alguma coisa? Não, eu colocava só os dias em que eu entrava em surto. O que você quis dizer naquela cena? Eu quis dizer aquilo que foi uma crise que ela estava tendo, uma crise de esquizofrenia. Como é que você classifica esse filme? É um filme de terror? Eu classifico como filme de suspense. E depois virou realidade. Pergunto a Jorge sobre a primeira vítima dos canibais. Jéssica foi uma pessoa que chegou para trabalhar lá em casa, porque Bel, ela nunca teve filho comigo. Ela perdeu 2 filhos, e esses 2 filhos que ela perdeu, ela lutou muito, até que um dia ela se acostumou. Aí Bel chegou lá com Jéssica e com a menina. A filha da Jéssica. Com a filha da Jéssica. E eu me apeguei muito a essa menina. Bruna não se fala, entendeu? Era o maior amor do lado dessa menina. E Bel também se apegou a essa menina. Ao ponto que eu perguntei a Jéssica se a menina era registrada, assim tudo. Aí Jéssica disse, a menina não é registrada. Eu falei para Jéssica, Jéssica, eu posso ajudar você e ajudar a menina, mesmo que você saia daqui. Desde que você aceite eu registrar a menina como pai da menina. Aí Jéssica disse, não, tudo bem. Quando pergunto sobre a morte de Jéssica, o corpo de Jorge responde antes que saiam as palavras. Quem matou a Jéssica, Jorge? Eu estou falando agora, entendeu, de primeira mão, porque no primeiro julgamento que houve, eu tentei, entendeu, liberar, entendeu, amenizar a pena de Bruna. Assumindo. Você está dizendo que você não matou a Jéssica? Se aconteceu isso, entendeu, foi no momento de crise. Se aconteceu isso, foi no momento de crise, não foi, entendeu, espontâneo, tanto que eu não me lembro. Vem alguns flashes de luminosidade, vem alguns flashes na minha cabeça de chuva ou de chuveiro ligado, mas não me vem cenas de que eu matei alguém. Quando pergunto sobre Gisele, uma das vítimas de Garanhuns, essa é a história que Jorge constrói. Gisele era uma pessoa que ela estava entrando em contato por telefone. Ela estava conversando com essa pessoa. Eu perguntei a ela, tá falando com quem? Ela disse que foi uma amiga que eu encontrei em Garanhuns e ela é evangélica. Aí eu vou tirar algumas dúvidas bíblicas e comparar com o meu livro. E no dia que ela vir aqui, eu vou aproveitar que ela fica com a menina e eu vou fazer a arrumação da casa. Vou fazer uma limpeza na casa. E eu gostaria que você fizesse um buraco. E eu comecei a fazer o buraco. Eu disse, para que o buraco? Para botar os lixos. Ela falou que Bel não podia estar lá, que Bel só ia atrapalhar. E eu ficaria num quarto separado, porque lá eu ficaria mais tranquilo. Então quando ela me colocou lá, ela me deu um lanche reforçado. E ela disse, já que não tem o Odol, nem tem o clozapina, aí você toma diazepam, amitril e longaquitil dobrado, para eu ficar dormindo. Quando eu voltei para casa, eu encontrei o buraco fechado, na freezer, uma quantidade de carne que não chegava mais ou menos a 1 quilo, que para mim aquela carne é de boi, que tem a mesma consistência, tem o mesmo cheiro e o mesmo sabor. Jorge cria um roteiro para tentar explicar o que parece quase impossível. Ele usa a mesma teoria para falar sobre a morte de Alexandra.
Espera só um pouquinho. Você cavou um outro buraco? Foi. E aí você achou que era para ela jogar lixo também? Sim. Sim. Vejo que Jorge não vai mudar a estratégia. E insisto na verdade. Jorge, de homem para homem aqui, olhando nos meus olhos, você não matou ninguém? Olha nos meus olhos. Não. Você não matou nenhuma dessas vítimas? Não. Tem certeza? Absoluta. Você chegou já a assumir todas essas mortes? Claro que eu assumi, porque eu estava querendo assumir para livrar, entendeu? A pena dela, porque eu sentia muito amor por ela. A entrevista fica mais tensa. Jorge, quem esquartejava as vítimas? E de novo, ele volta com a estratégia. Ela chegou e disse: Meu velho, aconteceu com Jéssica isso e isso, o que eu já falei aqui. Tudo que aconteceu sobre esquartejamento, ela falou. Aquela carne que estava no freezer, uma foi de Jéssica e a outra foi de Alexandra. E aquele buraco que foi feito seria para Pamela. Não vem nenhuma cena na sua cabeça de você esquartejando um corpo? Vem flash na minha cabeça, luminosidade, bastante luminosidade, chuva ou chuveiro ligado. Entendeu? E um corpo sendo cortado? Não, isso não, porque na realidade é o seguinte, eu não estou dizendo que foi Bruno, mas também não vou dizer que foi eu. Quem preparava a carne? Eu cortava, jogava a primeira água fora, que era gordura. Ô Jorge, o que você acha de quem come carne humana? Acho que a pessoa que faz isso é uma pessoa que não é normal. Você acha de quem esquarteja uma pessoa e enterra as partes no quintal? Uma atrocidade. Quem faz isso merece o quê? Quem faz isso merece ser penalizado pela justiça. Você é um canibal? Não me considero. Por quê? Só se eu tivesse certeza de que aquilo era carne humana. O que você falaria para as famílias de Jéssica, de Gisele e de Alexandre? Que é lamentável o que aconteceu e que nada justifica o que aconteceu. Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV.